noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Crocheti. Hoje a convidada é a Magali Fernandes. Ela... Aí. Tá aí. Ela é uma das escritoras de um livro. Ai, adorei teu casaco! Eu pensei, Kelly, o que eu ia vestir hoje, daí esse casaco eu fiz para o inverno passado. Ai, que É para ficar lindo! em casa assim, em dia friozinho, sabe? Aham, é muito bom. É. Ele é bem Bom, comprido. é bem quentinho, é gostoso, né? A gente tem É, fica bem, um... né, Kelly? Bom, Magali, eu estava te apresentando. É, a Magali Fernandes não se considera uma escritora, mas eu te considero uma escritora, Obrigada. até porque eu li o teu texto, né? E como eu vou comentar sobre o teu texto, então eu acho que tu é uma escritora. É, isso aí, né? Diz que o leitor é o que consagra o escritor, né, Kelly? Então, estamos aí firmada, né? E, foi muito engraçado porque eu olhei a capa do teu livro, do livro, é uma coletânea, né, que tu fez parte, tá aqui ele. Quando eu vi a capa, eu vi o título e, e eu disse, eu preciso desse livro. Que legal. Ele me pegou assim né, no título, assim, nessa coisa da trama, né? E aí foi interessante que primeiro eu vi o livro e depois que eu vi que tu fazia parte do livro. Ah, muito bom. Então, foi muito legal. Amei receber o livro, porque não veio só um livro, né? Veio cheio de carinho. Ah, sim, sim. Um cartão postal, né, que eu participo, a Jacira Fagundes, que é a que coordena nossa oficina de escrita nesse período de pandemia, ela sempre tem algumas conexões e vai nos convidando. E aí ela convidou para participar de um, não é bem um concurso, mas tu fazer postais assim, ou Aham. pintado, ou desenhado. E aí eu achei bom usar os postais para acompanhar os livros, né? Com Muito uma... legal. E amei, assim, tudo. Ah, o texto, assim, gostoso de ler. Dá vontade de ler mais, assim, eu fiquei curiosa para saber o que mais tem nessas histórias que estão aqui, assim, Sim. deixou um gostinho assim, tá, mas eu quero saber mais. Sabe, Kelly, que assim ainda não tive, e por isso que eu te digo assim, essa questão da escritora, porque eu venho desde 2016 fazendo essa oficina com a Jacira ali na Metamorfose, a editora Metamorfose, quando eu me aposentei, né, que eu trabalhava como psicóloga, eu comecei a pensar assim, o que eu estava com vontade de fazer, e escrever era uma coisa que eu tinha vontade, assim, né. Eu Uhum. escrevi muito no trabalho, mas uma escrita técnica muito fria, né. E aí, para tu escrever memórias, escrever contos, assim, porque eu sempre gostei de contar história, assim, né? Eu tenho 4 netos, e daí, então, eu contar história para elas, né? Elas, vó, conta quando tu era pequena e tal, né? Daí a gente vai Uhum. contando um pouco de verdade, um pouco ficção, né? E aí, essa oportunidade da oficina foi muito legal, sabe? Porque daí ali tu vai exercitando, tu vai aprendendo, né? A distinguir um conto de uma crônica, uma narrativa longa.
tu vai fazendo, porque a Jacira, na sua forma de nos conduzir, ela instiga muito, assim, sabe, o leitor, cada um de nós, e aí a gente vai colocando no papel, aí as outras colegas, as outras escritoras que fazem parte, vão lendo os trabalhos, e a gente vai então, colocando no papel, né? E tu sabe que tu me interrompe, Kelly. Não, vamos falando. Tu sabe que lá a gente, como começou em 2016, a gente antes lançou uma outra coletânea, que é Para Ver a Banda Passar, que é essa aqui, que ela é inspirada nas músicas do Chico Buarque de Holanda. Legal. Daí, assim, foi muito legal também, foi um processo muito legal. Isso foi em 2016, 2017. Ali em 2019, a gente já tinha alguns textos, e no início do ano a Jacira, assim, inspirada, que ela tinha um livro do Manuel de Barros, que ele veio numa caixinha, assim, são poemas do Manuel de Barros, numa caixinha, uma edição que foi feita limitada, a gente não encontra mais. Aí ela disse, bem que nós podíamos fazer uma edição diferenciada, fazer alguma coisa, quem sabe vamos fazer uma caixa. E eu, como eu tenho essa interface com artesanato, assim, né, que faço crochê, bordo, faço livro infantil bordado, eu participei outra vez de ali na Duque de Caxias, teve uma exposição de livro artístico, e daí eu também fiz um livro todo bordado, com crochê, com tear, fiz uma mistura do que eu venho trabalhando, coloquei naquele livro ali, né? Daí eu me propus, fiz uma caixa de papelão forrada, assim, com algodão cru, e bordei a tampa, e nós deixamos os contos ali, daí dormindo, vamos dizer, né, enquanto a gente pensava e ia trabalhando, né, não só pensava, mas íamos fazendo outros contos, e escrevendo e colocando na caixa. E aí chegou mais para o fim do ano, a gente começou a se interrogar, então, o que é que vamos fazer, né? E aí resolvemos, então, publicar. Somos 10 mulheres, 10 autoras, né? Algumas já têm livro solo, por exemplo, que nem a Maurícia, já tem livro solo. A Maurícia também estava na coletânea anterior. Tem a Ana Bettini, que é ela que fez essa capa aqui também. Aí, como a gente pensou esse nome, a gente também colocou no grupo. O nosso grupo ele é muito democrático, assim, a gente vai construindo assim, com muita conversa, muita discussão, né? E aí esse nome, casualmente, fui eu que dei a sugestão e foi aceita, né? Quando o verbo vira trama. Porque eu acho que esse nome tem muito, assim, de mim, assim, sabe? De quando o verbo vira trama, porque eu gosto demais dessa questão da trama. Fui aprender tear com a Denise, ali na Casa Hermosa, onde eu conheci também, quando fiz contigo o curso de crochê, né? Então, a gente vai, assim... eu acho que, como tu disse, ele te pegou, assim, né? Que nem a aranha faz uma trama e vai pegando os leitores. Aí, né? E só o título do livro ele já mexe com a imaginação da gente, né? Essa coisa da trama que não é só do tecer, né? Do artesanato, né? A trama do tecido, a trama, mas achei interessante aquele dia a gente falando sobre que tu fez essa relação a tessitura da vida, né? E tu viu, assim, não sei se tu já chegou a ler, eu tenho esses três, né? Eu tenho o Porteiro, a Malha com Medo de Amar e o Ligama de Snaffer, né? O Porteiro, eu me inspirei no porteiro aqui do meu prédio, num dos porteiros, né? Que tem um senhor que ele era muito taciturno e tal, e aí eu resolvi, então, fazer esse conto em homenagem a ele. Mas é trágico, né? Não vou contar aqui. Sim. Ele era muito taciturno, sabe? Mas ele se namorou por uma vizinha daqui agora e casou. Então agora ele é sorridente. E aí a minha vizinha que leu o conto disse: agora tu tem que escrever outro. Não é possível. Então a trama ela é bem assim, ela é dinâmica, né? Vamos dizer assim, tu pega um momento ali, naquele momento tu pode ter outro
fim, mas o fim é algo que a ficção, né, e a vida mesmo nos surpreende, né? A vida às vezes nos surpreende mais que a ficção, né, Kelly? A Amália, dos três, assim, aqui eu fiquei, a Amália, eu fiquei triste junto, sabe assim? Aí disse, ai, não é possível. Até a segunda que já me cobra esse final brusco, assim, né? Não, vamos ter que. Eu vou ter que dar uma continuidade para a história da Amália, né? Eu acho que, eu até vou dizer assim, acho que a história da Amália é uma história que ela pode render quase um livro, assim. Ela, É, me fiquei pensando assim, tá, mas e por quê, né? O porquê né? De tudo que ela fez. Malha, eu tinha. Eu sou do tempo do ginásio, Kelly. E quando eu fiz ginásio, nós éramos 4 amigas, assim, né? Muito amigas no ginásio, e tinha essa amiga que não é a Malha, tem um outro nome. E ela teve a paralisia infantil, ficou com um defeito na perna, fez várias cirurgias e tal. E então ela usava salto mais alto naquele pé para tentar corrigir. E ela tinha uma personalidade assim muito difícil, né? Assim, e de fato na vida dela ela nunca se encontrou amorosamente, assim, né? E eu nasci em 59, então também é uma geração que a gente. Meus filhos às vezes mexem comigo, diz que eu sou da geração Woodstock e tal, né? Mas não, ao mesmo tempo que tinha aquela questão do amor livre, a gente era muito reprimido, né? Os pais, assim, eles não permitiam muitas coisas, então a gente tinha uma vida muito delimitada, né? E ela, com todas as fantasias dela, e com todos os medos, ela também foi se impedindo, assim, né? Não teve um relacionamento afetivo, não casou, entende? Não teve romances, teve um que outro, mas nada assim que deixasse ela, porque o eu dela, aquele apaixonamento todo, não estava posto. Então, eu acho que o escrever é legal também, assim, porque tu pega inspirações, né? Claro, talvez ela vá ler, vai ficar chateada, ou não sei que é que se ela vai gostar ou não, né? Mas assim, tu pega um pedacinho daquela vida e aí tu solta a fantasia, né? E aí tu vai montar e escrever, né? E, claro, e o conto, sozinho, como é numa coletânea, tem esse senão, porque ele é uma escrita, uma narrativa curta, né? Então, claro, eu agora tenho feito vários contos. Daqui um pouco, eu tenho feito agora também isso, alguns temas já vão me chamando mais, né? A questão dos relacionamentos amorosos. Eu tenho escrito também literatura fantástica, que saiu esse aqui, O Planeta Fantástico. Eu tenho aqui um texto que chama Aracnicídio, porque eu trabalhei em prisão 28 anos e não consigo falar disso, sabe? E aí, na Fantástica, eu consegui. Daí eu escrevi uma história de uma aranha que mata os prisioneiros, é uma coisa assim, meio parece terror, mas é mais para o fantástico, né? E depois teve um outro momento que eu pude também participei de um concurso e aqui estão publicados relatos de viagem. Aí são indizíveis que o editor ele pegou por base o Ítalo Calvino, parece que é, não é o Ítalo Calvino, que tem as cidades indizíveis, não, as cidades indizíveis é cidades, agora não me ocorre. E aí eu escolhi Spello, que é uma cidade linda na Itália, que eles têm concurso de flores, têm concursos de bordado, tu tem que ver que bordados lindos, assim, espetacular. E escolhi Osimo, que é uma cidade subterrânea. Eu escrevi 4 relatos, e aí o Marcelo, que é o editor, fez a escolha de 2. Então, essa coisa da escrita que eu te disse que eu não me nomeio ainda, assim, digo e não digo, estou nessa ambivalência, pareço uma adolescente, porque parece que ainda, enquanto não tem aquele livro que é só meu, assim como tu está me dizendo, eu sequência, né? Ali parece que daí vai ter esse empoderamento, assim, né? Essa de me sentir assim, não, agora eu tô mesmo, eu sou uma escritora, né? Claro que sou, tá aí, já tô aí, agora tem uma quinta que está em andamento, que é o Planeta Fantástico 2, né? Que tem o Aracnicídio, o Retorno,
Que daí esse aí também eu já estou dando sequência, entende? Já tem Legal. todo o trama que está acontecendo, né? Já tem uma continuação da história. É, por- Pois é, tu sabe que a minha avó materna, ela escrevia muito, escrevia em tudo, né? A gente mexe assim, tudo que era papel tinha algum bilhete, alguma uma coisa, e ela gostava muito de escrever, e ela sempre teve essa coisa do sonho de publicar. Acho que de ter um livro teu e, né, assim, eu acho que traz um outro olhar, mas não que tu não seja, eu acho que sim, tu é escritor. E, e essa coisa da arte também, porque é uma arte, a escrita é uma arte, o fazer é uma arte, mas nem sempre é considerado arte. Eu acho que isso também que nos deixa assim em dúvida, né, de se nomear, de titular. tu sabe que a parte assim do artesanato eu gosto demais, assim, né? Com 10 anos eu aprendi o tricô com os joguinhos de vareta, né? A minha mãe ensinou e Uhum. fazia roupinha. Na minha época era a Suzy, né? Fazia roupinha de Suzy. Mas também naquela época eu sempre fui muito assim, acho que um pouco à frente do meu tempo, assim, acho, né? Eu a arte manual era mal vista, assim, né? Parece que a gente não podia, era uma coisa que dava menos valor, né? A gente, assim, se tu era feminista, tu não podia costurar, bordar. Minha mãe é costureira, sabe? E a minha mãe mesmo, a costura, ela não queria, assim, né? E a minha mãe bordava maravilhas, né? Maravilhas. A minha avó me ensinou crochê, mas eu não tinha paciência para aquilo, sabe? Aquilo me irritava, assim, uma coisa horrível. Mas, assim, depois, com o tempo, eu comecei a. Logo que eu casei, acho que os filhos nasceram 2 anos depois. Aí eu fui, assim, começando a fazer roupinha, né? Fazer colcha, fazer peças maiores, né? No crochê, só peças maiores. Daí, quando eu te encontrei, que eu comecei, então, a poder fazer aí peças, assim, casaco, essas, né? Graças ali aquelas aulas que tu desse de como montar a peça em si. Legal. Então é uma. Claro, daí a gente sempre fica assim, né? Às vezes vem na minha cabeça ainda daquela época, eu fico pensando, gente, mas o que que eu estou fazendo? Coisa manual, né? Por que que eu estou aqui? Uma peça, tu vai ali, compra aquilo tão rápido. Mas depois tu pensa, olha, só o fio ali na Casa Hermosa, a gente estando ali com a Paula e com o Gabriel, todo aquele É muito conhecimento, a bom. função da lã, tu produzir o teu tecido, tu sabe que eu tenho tear, que eu aprendi com a Denise, estou tecendo, né? Então, eu agora já fiz um tecido, que eu quero fazer uma saia, quero fazer o sapato e a bolsa toda no mesmo tecido que eu mesma vou estar fabricando, que já fabriquei, Ah, mas agora legal. vou fazer, né? Então, é uma coisa também que tu vai te sentindo assim mais inteira, né? Para mim, o artesanato, isso que tu fala, artesanato, arte ou não arte, né? Aí eu te falei até da artesana, né? Daí a gente vai vendo aquelas mulheres ali tecendo também. E aí a gente vê, é arte, é óbvio que é, né? A gente tá ali, tu tá posta, tu tá criando. Tu quer ver? Eu tô agora nessa pandemia bordando esse livrinho infantil aqui, que é a Ai, que abelha, lindo. ele e o vagalume. Porque como Aham. a abelha e o vagalume estão em extinção, né? Esse aqui é para minha neta menor, que é para a Inaya Flor, que eu estou fazendo. E cada uma delas tem um livro já que eu fiz, assim, né? Então, Ai, que a coisa lindo. do bordado é bom porque a criança, se ela não lê ainda, ela toca, né? Ela vai mexendo. E eu faço daí os personagens, sabe? Eu bordo a história e faço os personagens ou no crochê ou na costura, né? E aí a criança vai interagindo ali com os Muito bonequinhos. legal. E eles adoram, né? Então, tu vê que é um mundo que abre aí pra gente, né, Kelly? Que vai assim, vai. São muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Olha, a Ionise, ela disse: desde a primeira linha somos escritoras.
Assim, desde que a gente escreve a primeira linha, já está escrevendo. Isso, sim, 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 tá certo. Isso aí. Eu acho que são as ambivalências, né? Tu vê que mesmo quantos anos ali, eu tô com 60 anos, né? Mas tudo aquilo que é inaugural, né? Vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente inicia, né? Até tu, como tu me disse, faz o teu currículo, né? Daí eu pensei, eu já ia botando assim, psicóloga, eu digo, mas que psicóloga que eu sou? Tem 6 anos que eu não trabalho nisso, né, guria? Eu venho bordando, crochetando, tricotando, escrevendo, né? Então é por aí a coisa, né, Kelly? Não, eu fui procurar, porque eu fui procurar, né? Eu disse, quem é a Magali Fernandes? Aí fui procurar. Aqui no livro diz assim: Porto Alegrense, nascida em 1959, desde 2016 foi seduzida pela literatura, já com participação em 4 coletâneas. Mas ainda assim eu queria saber um pouquinho mais. Aí eu fui lá no Instagram, não achei nada, assim, não achei a tua descrição. Não, mas eu preciso saber. É que o Instagram, tu sabe que eu não circulo muito por ele. No Facebook eu tô há mais tempo, assim, né? Daí no Uhum, Face, aí ali no Face eu tenho uma página que é o Risco e Rabisco. uhum, Agora essa página para quando o verbo vira trama, né? Daí todas nós, as 10 escritoras, temos postado ali nessa página, né? uhum. Fizemos um vídeo que a Sônia, uma das escritoras, a Sônia pegou de cada conto uma frase que tem a ver com esse momento da pandemia, falando de vida, de Muito morte, né? legal. E aí a gente montou um vídeo que a Paula montou para nós e está lá na página. Está muito legal, assim, começa com a Dora lendo e vai indo cada uma de nós lendo o seu trecho, assim, ficou muito bonito. Uhum. E aí agora a gente começou essa semana com aperitivos. Aí, assim, eu abri lendo uma parte de um conto da Terezinha Lanzini, e agora vem uma próxima lendo da outra escritora, e assim a gente vai indo aos poucos fazendo esses aperitivos para que o leitor também possa ter aquele gostinho assim de quero mais e Uhum. de poder acessar a coletânea, né? E também é porque ela ia ser lançada agora em maio, se não houvesse a pandemia, ali na Sim. Metamorfose ou no Dado Bia, não sei onde é que a gente ia fazer o lançamento, né? Mas daí nós pensamos, vamos fazer um lançamento virtual, então, né? Daí criamos a página e assim, se as pessoas querem adquirir, elas podem falar ali com a gente em box, ali na página mesmo tem o nome de todas as escritoras, daí vamos dizer, se quer comprar comigo, fala comigo em box, se quer comprar com a Sônia, fala com a Sônia, fala com a Dora Almeida, com cada uma ali tem os MSNs, né, ali do Facebook para Uhum. falar, e a gente daí manda pelo correio, né? A pessoa faz a transferência bancária, vê como é que ela quer pagar, e a gente manda pelo correio. O correio está demorando um pouquinho, né? Tu ainda teve sorte que tu É, recebesse logo, né? meu, foi rápido. Ali na, Aqui, o nome do Face que as pessoas vão procurar. é Maga, da página, a página é Quando o Verbo Vira Trama. Tá, eu vou E botar. o meu Face vai ter o Andriotti, né? Magali Andriotti Fernandes, né? No Face eu não tô só Magali Fernandes, eu tô Magali Andriotti Fernandes. O Andriotti é com I, 2 T's, né? Mas na página aqui a pessoa vai ter todas as informações, assim, a página tem lá tem várias publicações, assim, também tem a Maurícia, fez uma publicação muito legal de um conto dela, com fotos, a Luzia, ela foi no lugar onde ela escreve, filmou o lugar, sabe? Ah, mas Uhum. eu sou suspeita, porque, né, mas está muito legal a página, e sabe que nós já tivemos 5.400 visualizações na página, né? Ah, que Então, legal. a gente está vendo assim, ó, se nós fizéssemos o lançamento, nós somos 10. Se cada uma trouxesse 100 convidados, nós não chegaríamos, né, assim, a toda Sim. essa alcance, né? Então, a gente tem que aprender agora nesse momento de pandemia também
ir vivendo, né, Kelly? E assim aprendendo a manejar esse mundo virtual, né? Sim. E vai ser, acho que daqui para frente vai ser a forma mais possível, vamos dizer, de contatos maiores, né? Eu acho que a gente, mesmo, mesmo quando nós retornarmos a nos ver pessoalmente, né, a poder ter esse encontro pessoal, esse espaço virtual ele não vai desaparecer. Eu acho que ele vai ser incorporado, né, Sim. na nossa vida, assim. Então a gente está aprendendo e daqui a pouco já está dominando, né, esse espaço. A CB Criativa diz assim: pode ser que ao longo da tua vida estejas construindo diversas formas de texto, utilizando saberes que fostes incorporando. Isso é uma arte. Ah, sim, sim. A gente poder se comunicar, né, de alguma forma com as pessoas, né, seja por uma peça no tricô, uma peça no tear, uma peça, né, no crochê, né, ou mesmo na escrita, né, a escrita, porque a escrita também tem essa questão da trama que a gente fica pensando, né, porque cada palavra, assim, que tu escolhe, né, como é que tu vai colocar isso, e também, assim, depois que tu escreve, tu ficar pensando, né, como é que as pessoas vão aceitar, ou como é que isso vai chegar no leitor, né? E é muito interessante, porque já lá na minha primeira coletânea, no Para Ver a Banda Passar, o Marcelo, que é o editor, ele disse assim, Magali, eu estava preocupada com a quantidade de livros que ele ia levar, se eu precisava levar os meus e tal, né? Ele Uhum. porque no lançamento a gente vende de 10 a 15 livros. Eu vendi todos os meus livros que eram... Eu vendi 41, eu tinha 50. Ficou só 9 para mim não vender. E depois eu comprei mais dele e vendi tudo, sabe? Vendi assim, foi muito rápido. Então foi muito animador, assim, porque eu também fiz esse exercício nem pensando nessa questão da venda do livro, sabe? Eu fiz pelo exercício do prazer de escrever e do Claro. prazer de compartilhar, de ver as pessoas lendo, né? Agora, esse aqui eu já tive a oportunidade também de ter retorno de outros leitores que não são, assim, das minhas relações de trabalho, sociais, Uhum. né? Porque, claro, sempre quando é das relações da gente, não que as pessoas não sejam fidedignas, claro que são, mas sempre a gente fica sempre assim, né? Quando é um estranho tal que fala, daí tu pensa, não, tá bem, então tá. Não que não valorize, a gente valoriza por Não, demais. não. Eu entendo, porque a gente fica achando assim, a gente fica desconfiado, né? Ai, será que a pessoa está falando por mim, ou, né? Ou será que é talvez um pouco disso de tu confiar, assim, que tu é escritor e que é boa tua escrita, né? E, É, tu, mas eu entendo, assim, isso acontece também com o trabalho manual. Então, nem sempre a gente sabe se aquele elogio é porque é teu, né? sim, sim. Tu Ou sabe que uma amiga minha que mora aqui no prédio, até daí ela mesma ela disse: Ah, não, esse teu do porteiro eu achei horrível. Isso, esse fim que tu deu, eu não concordo. Mas, claro, eu, como eu conheço ela, eu já sei que é uma emoção, porque como ela conhece o porteiro que eu me inspirei, e claro. o fim é trágico, ela achou assim, aquilo já contaminou todas a opinião. Né? E o que eu mais gosto desses três que eu escrevi aqui é o Ligama de Snaffer, né? Que Ligama Também. de Snaffer, ele é assim... até o que era para estar publicado aqui era um outro, que era Compartilhando Bergamotas. Mas daí, quando eu fui fazer as correções, eu acabei acertando lá com a editora e troquei para esse Ligama de Snapper. A Jacira, num exercício, ela pediu para a gente picar o nome da gente e montar uma palavra, né? Ah, Aí legal. saiu,
o meu nome, Magali Fernandes, ficou Ligama de Snapper. Ah, E aí eu tive que inventar algo com isso. E eu inventei que Ligama de Snapper era um doce árabe. O meu pai, ele não era árabe, né? Apesar da gente ter, uhum. assim, traços físicos que lembram, assim, né? Sim. Ah, aí eu resolvi fazer um conto assim para homenageá-lo, né? E contar um pouco da história dele, que ele era confeiteiro, ele é falecido, né? Era confeiteiro. E aí então eu inventei a história de um menino que foi adotado por uma família árabe e queria Uhum. muito aprender a fazer doces árabes. E aí o conto vai por aí, assim, né? Uhum. E eu achei bem interessante, porque daí eu coloco até umas palavras em árabe ali para incrementar, né? Ficou muito bom. E é É. interessante isso, né? Que ele tem um pouco da vida real, né? E um pouco de imaginação, de ficção, não sei como poderia. Assim, eu pelo menos tenho feito esse processo, assim, sabe? Algumas memórias que me são caras, assim, né? Que são memórias boas ou memórias tristes, né? Eu tenho, elas são, vamos dizer, o que me meio que o que me impulsiona, né? O que me dá o meu Aham. dispor para começar a escrever, né? E a partir daí vou trabalhando, assim, né? E daí também, por exemplo, como era doces árabes, daí eu fui ler um pouco sobre doces árabes, apesar de eu ter vivido a vida inteira, assim, né? Com o pai fazendo doces árabes, comendo doces árabes e tal, né? E ele também, assim, transmitindo os conhecimentos dele, mas sempre quando tu vai escrever, sempre é bom também fazer uma pesquisa, né? Claro. Mesmo que teu trabalho vai ser ficcional, é importante, assim, dar um pouquinho, se não é uma coisa fantástica, e mesmo no fantástico, assim, tem que ter uma verossimilhança, né? Senão Sim. o leitor também vai dizer, mas que é isso, né? O que esse escritor está pensando de mim, né? Então, é importante a pesquisa também para a gente escrever um bom texto, né? É. Já passou aqui uns quantos comentários dizendo que estão. Já tem muita gente com vontade de ler, ó. Tu Maravilha. já está provocando novos leitores. Ai, que bom, isso é muito bom. E tu sabe, Clara, eu estou só falando dos meus, né? Mas os outros contos também estão muito, assim, muito bons, né? Esse é da Terezinha que eu li. A Terezinha, ela é uma escritora também que já tem outros livros publicados. E o legal, assim, é que cada uma das escritoras, ela tem um estilo diferente, assim, né? A Luzia, que é jornalista, ela tem um cunho social no trabalho dela, assim, sabe? Ela vai trabalhar com questões mais assim da pobreza e essa relação dos afetos. A Terezinha tem um tanto de erótico nos contos dela, ela vai trazer o cotidiano das famílias dois deles, mas no último ela acaba indo para aquele lugar que é o que ela já vem escrevendo, que botando essa pitada assim, né, da sensualidade feminina e tal, né, muito legal. A Berenice já tem uma outra forma de escrever, assim, mais contemporânea, vamos dizer assim, né? E aí cada uma, assim, é bem interessante, assim, e recomendo. Eu, assim, sou muito suspeita, né? Ah, e a apresentação também da Jacira, gente, olha, é de chorar, assim. A apresentação dela foi muito boa. Porque ela pega bem essa questão da. Eu disse para a Ana, assim, né, que o desenho da Ana essa questão aqui da mão, assim, né, tecendo, e aqui já são tipo com escritas, né, como se fossem papéis Aham. recortados e tal, né. A Ana tinha colocado uma aliança aqui nesse dedo, que era a mãozinha dela, que ela fotografou, né, que é com colagem e tal, a técnica Sim. dela. Na página também vai ter como é que a Ana criou, ela tem todo o processo de criação da capa, ela colocou lá na página de Quando o Verbo Ai, Vira. que Muito legal. legal. E então a Ana ela escreve livros infantis também e é ilustradora. Ela, Aham. ela também faz assim, por exemplo, jogos de memória com aquarela, sabe? É uma coisa muito legal, assim. E esse espaço de criação, de oficina de escrita, também é um espaço legal, porque tu vai conhecendo os outros autores,
tu vai trocando, né? Então, é um espaço que, assim, tu vai buscando, a gente vai lendo vários autores, a Clarice, Rubem Braga, a Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, aí depende o que vai trabalhar na aula, a gente vai lendo autores brasileiros e outros, né, da América Latina, de outros países também, da Europa, e aí vai trazendo ali para aquele trabalho que está sendo feito, né? Então, se tu não escrever, se tu fizer a oficina e tu não resolver que tu não quer ser escritora, tu vai ler diferente, sabe? Tu não lê mais daquela forma antiga, e assim, hoje eu já sou uma pessoa totalmente diferente, né? Então, a coletânea realmente ela está assim, muito bem trabalhada, que uma coisa que a gente cuida muito, a Jacira sempre nos alerta, a gente tem ido assim a feiras dos livros, fomos a Gravataí, fomos a Gramado. Esse ano agora nós estaríamos em Gramado, mas com a pandemia, a Gramado teve também que suspender a feira do livro, né? Que daí a gente faz uma conversa com o leitor direto na feira do livro, assim, né? Uhum. Mas eu ia dizer uma outra coisa que me fugiu, assim, dessa questão. Eu achei bem legal esse texto aqui, a orelha aqui, né? Ah, sim, sim. É um texto da Jacira. É da Jacira. Mulheres que tecem em constante vigilância, valendo-se dos fios da urdidura que lhes são próprios. E quando o verbo, no caso a palavra pensada, falada, gritada, passa a tecer a trama e enredar-se por estranhos atalhos, ora no expor a fêmea, ora no ceder o espaço ao macho, ora no se moldar numa criança, ou num pássaro, ou ainda num inseto. Não, a apresentação dela ficou muito boa, sabe? Assim, e a gente assim é muito é um processo assim sofrido, né? Hoje de manhã até eu resolvi gravar uma live na minha página ali no Risco e Rabisco, porque daí eu tenho uma página minha mesmo, que é o Risco e Rabisco, né? Uhum. Clarice, ela fala do processo, assim, desse sofrimento que é até a gente compor o texto, né? Quando tu vai escolher a palavra, né? A palavra chega e daí tu põe ela no texto, mas tu lê no todo, daí tu pensa, não, mas acho que não é essa palavra aqui, tu vai buscar uma outra, mas dá com um pouco, mas ela tá dizendo que é ela que tem que ficar ali, daí tu tem que mudar, às vezes, a frase toda para compor de novo, né? Então, é um processo, assim, depois que está aqui, tá, né? É isso que eu te digo, daí a gente fica bem feliz, né? E também, assim, logo que a gente escolheu, a gente tinha pensado ou verde ou essa cor aqui, mais um terra, né? E eu achei Uhum. que foi muito legal essa escolha no fim, né? E claro, somos 10, então a gente chegar a um consenso é sempre mais difícil, né? Mas conseguir. Onde é que acontece a oficina? Ou ela está funcionando com a pandemia? Como é que vocês estão se encontrando? Nesse momento, a gente está assim, mais conversando e que a Jacira tem uma página e aí a gente tem feito dicas de leitura, né? Daí cada uma, o que está lendo agora na pandemia, faz uma dica, faz um comentário, envia para a Jacira e ela publica lá na página dela. A princípio, nós tínhamos pensado em começar e fazer online, mas a gente está ainda um pouco dispersa, assim, sabe? Cada uma nas suas atividades e fazendo coisas assim nas suas casas isoladas, mas a gente produz muito juntas ali. Nós temos um grupo também no WhatsApp que a gente troca muito, e com a página agora também, que daí a gente tem. Agora mesmo estamos nessa fase dos aperitivos, daí cada autora está preparando seu vídeo para colocar ali, né? Então, assim, nesse momento, não. Ela acontece ali na Avenida Getúlio Vargas, ali é 1960, eu tenho impressão, no quarto andar, na editora Metamorfose, que ali o Marcelo Spalding, ele foi professor da Uniriter e ele montou essa editora já tem um tempo, e ali tem uma escola de formação de escritores. Mas tem oficinas também, né? Oficinas, assim como tem a da Cultura, tem outras oficinas, né? Tem do Duda Falcão, que é de literatura fantástica, tem da Elaine, que é de literatura infantil, né? E
Eu particularmente estou nesse tempo todo com a Jacira, assim, e já fiz com o Duda, já fiz com a Elaine, mas me identifico mais com a forma dela de trabalho e Uhum. com a dinâmica, assim, né? E com essa relação. Por exemplo, a Maurícia, que é a outra escritora, todos os anos a Maurícia faz bonecas de pano para doar para as crianças com câncer. E aí tem ali por outubro, normalmente a gente se reúne na casa dela, porque ela deixa elas já quase todas prontas. Daí, assim, para fazer o rosto, para montar, para pôr as roupas, fazer os acabamentos, a gente vai para lá, faz um almoço lá com ela, e aí a gente termina de fazer aquelas bonecas juntas, né? E depois uma ou outra se identifica assim, vai junto com ela. Outro ano a gente, cada uma criou uma parte de um conto para a Maurícia ler lá para as crianças, né? Então a gente vai inventando coisas aí, Kelly, vai fazendo várias amarras aí, vamos tecendo várias tramas nesse grupo. Várias tramas. Muito bom, muito legal. E esse teus livros que ó, muito orgulho dessa escritora, acho que é o filho, né? Esse é meu filho, Orgulho né? dessa escritora, artesã, mulher medicina, que é minha mãe. Ai, que lindo! Muito Obrigada. lindo. É, esses livros, os infantis, que tu faz essas histórias, assim, é só para as netas? Como é que é isso? Eles são... Sabe que por enquanto, assim, Kelly, isso é uma coisa que é desse, eu acho que é tudo esse processo que está acontecendo comigo, né? Por enquanto, eu só fiz assim para minhas netas, para o meu sobrinho neto, é assim, o neto da minha irmã, e para minha e a filha da minha prima lá de Campo Grande. São assim, só na família que eu tenho feito, Aham, né? O bordado ele é demorado, assim, né? Porque eu que sim. invento as histórias, né? Daí eu desenho no algodão cru, eu tenho usado muito algodão cru, né? Porque eu acho que para criança ainda o algodão cru é melhor que o linho, assim, né? Porque o linho fica já mais desfia, e daí o algodão cru elas podem puxar e fazer o que quiserem, né? Sim, E então daí assim para ti até tu bordar todo ele, né? Assim, e porque agora eu tô em casa, né, Kelly, assim, mas eu sou claro. uma mulher muito dinâmica assim, né? Ou eu tô na casa hermosa, ou eu tô lá na oficina, ou eu tô num sarau. E sabe, eu não sou assim de ficar muito em casa. Eu também faço parte de um clã de mulheres ali na Taua, que é que trabalha o sagrado feminino, né? Então, assim, Aham, é muita. Eu sou muito. Até é bom, acho que para mim, essa oportunidade que o universo está me dando de ficar em casa, assim, né? De me reconciliar comigo mesma, né? E com essas práticas também, assim, sabe? sim. Daí, como eu estou te dizendo assim, daí de poder dizer, olha, eu sou artesã, né? Eu sou uma artesã, eu tricoto, quando eu tinha 12 anos, chegou uma pessoa lá em casa, eu sentei correndo em cima do que eu estava costurando, sentei na agulha, guria, para esconder, para não ver que aquilo era uma vergonha, assim, né? Fazer uma arte manual, né? Parecia que a gente deixava de ser mulher. E eu sempre Sim. digo, nisso a gente jogou a criança junto, né, com a água do parto, né? Porque a arte manual é a nossa riqueza, né? Ela assim, ela nos dá assim uma criatividade tremenda, ela nos abre um universo aí riquíssimo, né, Kelly? Ela nos permite muitas coisas, né? Ela nos conecta, né? E a gente sempre tem uma história, mesmo que a pessoa tenha aprendido com uma professora, né? Uma pessoa que não é da sua família, vamos dizer assim, sempre tem uma história, né? A minha avó fazia, a minha tia fazia, alguém fazia na família, e junto disso sempre tem uma história, né? Então a gente acaba fazendo uma conexão com essas histórias dessas mulheres, né? Que... E tu sabe, eu observo agora, né, que tem uma coisa, um fenômeno que eu acho muito legal que está acontecendo também, que são os homens se interessarem pelo tricô, pelo crochê, né? O Sim, professor de
Tiago ali, eu fui fazer o crochê tunisiano com ele, né? E tinha um outro professor que eu ainda não consegui pegar a aula dele, que é um bordado todo específico, assim, uma coisa lindíssima também que tem ali na Casa Hermosa, que eu não fui ainda. E meu filho, esse que está ali falando, ele pediu para aprender crochê, está começando. Meu Ah, sobrinho legal. mais velho também que aprendeu tricô, né? Ah, muito E meio assim, né? Meu cunhado já disse: o que que tu tá querendo com isso? Tá ensinando tricô pro meu filho? O que que é isso? Né? É um E trabalho manual, é isso, é e assim, massa, né? se tu for ver assim na internet, tem homens que fazem tapetes, homens que tecem, e se tu vai ver na história também, assim, aqueles tapetes maravilhosos que tu vai encontrar, eram famílias inteiras, né, que teciam e que, Uhum. homens e mulheres, né, que de alguma forma também a gente tomou para si não sei uma Se palavra, fazer, né? é, Se fazer manual, né? e legal, eu vejo isso, assim, que os homens estão se interessando, né? Então, assim como a gente foi lá para o mundo deles, eles estão indo para o nosso, e eu acho que a coisa só vai sair assim, o amanhã ou hoje já, isso já torna tudo melhor, assim, né? É uma conexão, assim, né, que se faz muito boa, né? A, na próxima semana eu vou conversar com o professor Tiago. Ah, que maravilha, que coisa boa. A gente já fez um crocheti juntos e ele me pediu ao vivo, né, uma aula de tricô. E aí, para fazer um blusão para ele. Então, eu disse, não, agora você vai ter que aparecer de novo para mostrar o teu trabalho, nem que não precisa estar pronto, né? Sim, sim. Então, na semana que vem é ele que vem conversar para mostrar, porque ele fazia o crochê tunisiano e um pouquinho de tricô assim básico, mas aí ele já quis, né, fazer um blusão, um top-down, assim, todo sem costura, todo. Aí eu disse para ele: olha, essa é uma peça difícil, né? No começo é difícil, ele não tem problema, eu preciso de um desafio. Tu sabe que eu tô com uma aqui, ó. Eu agora, nesse período, eu aprendi também, Guri. Olha aqui, eu fiz para minha Aí, neta. É ai, uma legal. blusa Ai, que linda! caída, assim, sabe? Aham, E com ponto bola e tal. Daí tinha o ponto, a dificuldade do ponto, o peso na agulha, porque eu não trabalhei com agulha circular, sabe? A ai, minha agulha circular não dava para todos os pontos. ponto. E aí eu tive que fazer uma costura, Kelly, ó. Tive que fazer uma costura nas Aham, costas. sim. Mas foi bem legal. Então, a pandemia, para mim, ela tá assim, ó, como é que eu vou te dizer? Eu sou virginiana, sabe? Perfeccionista. Daí, assim, se eu não acertasse, eu largava aquela peça, dava para alguém e não fazia mais. A minha mãe, quando era viva, a pobrezinha da minha mãe, ela que terminava, sabe? E Aham, agora não, Kelly. Eu agora eu tô em casa, daí o que eu tenho de material é o que está aqui, né? Assim, sim. não sei como vão abrir as lojas, até a Casa Hermosa a gente pode encomendar, eles entregam e tudo, né? Daí eu fui desmanchando, Kelly, desmanchando, Sim. refazendo e buscando assim fazer perfeito, sabe? Voltar atrás, retomar, olhar a Aham. receita de novo, sabe? E é a coisa da Interessante. trama, entende? Essa trama que ela, se o urdume não está bem feito, a trama vai ficar toda desengonçada. Então a gente tem que fazer bem o urdume e ali aquilo ali é muito complexo. Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, a Aline disse salve, Magali. As netas mandando beijo. Ah, que maravilha! Outro para elas. Ah, coisa boa. Então tá, nosso tempinho tá acabando. É claro que a Foi gente sempre tem vai ficar sempre um assunto que a gente poderia ter falado um pouquinho mais, mas também é bom o pessoal, deixa assim um gostinho para o pessoal ir
e pesquisar, né? E te procurar. Tem o teu. Tu tem Instagram, que eu marquei ali, Magali Andriotti. É Magali Andriotti, meu Instagram é @Magali Andriotti. Tá. Aí tem no Facebook, também É podemos. Magali Fernandes, é. Tá. Vou botar. E o pessoal pode procurar também pelo nome do livro, Quando o Verbo Vira Trama, e Risco e Rabisco, que é o teu. Também é uma página tua, isso, né? Isso, e tem a página Quando o Verbo Vira Trama no Facebook. Perfeito. Aí, Magali Andrade. Eu agradeço o convite, Kelly, muito obrigado por tu ter me convidado, muito bom falar contigo, assim, e ainda vamos, com certeza, vou precisar de mais aula, assim, porque agora eu estou entrando no crochê aí Legal. e descobrindo muita coisa, vai ter hora aí que eu vou ter que me socorrer de ti de novo e vamos Conta indo, né, comigo. Kelly? E foi um E quem prazer. sabe vem lá fazer oficina com a Jacira, tu vai gostar bastante também. Legal. É um prazer te receber aqui, né? E quando tiver novidades, me fala que a gente apresenta de novo para o pessoal. E vamos nos falando. Amei o texto, então, assim, se tu precisava de alguém falando do teu texto, a partir de hoje, então, pode se considerar uma escritora que eu li o texto, os teus textos, adorei. Aqui tem mais, quem é mais que está falando aqui? Parabéns pela linda apresentação, a Rita. E espero que tenha bastante. O outro filho está ali também, LF Tech, é o Leonardo que está ali. Ah, legal. Parabéns pela linda apresentação. Espero que tenhas bastante seguidores e apaixonados pela sua dedicação e bom coração. É isso aí. Então tá. Uma boa noite, Kelly, para Boa ti. noite. Aqui. Então, é isso. Foi muito bom receber a Magali. Quem quiser saber mais, daí procura. Eu vou colocar depois nos comentários, no textinho ali no vídeo que vai ficar gravado. Vão ficar os contatos da Magali. Quando o Verbo Vira Trama, super recomendo. Uma leitura leve, gostosa. E é isso. Semana que vem eu vou conversar com o Tiago Nicoloso de novo. Ele já tinha pedido um repeteco, né? Mal terminou, mal a gente terminou, ele já estava pedindo para a gente fazer de novo. E para ele mostrar o tricô dele, que rolou nesse meio tempo aí, rolou umas aulas aí, uns cálculos de pontos, enfim. E aí a gente conta mais na próxima semana. Espero por vocês, terça-feira, às 8 horas, para o próximo crochê.